Boa noite, pessoal. Vamos então continuar aqui com as nossas aulas, tratando hoje do Radcliffe Brown. Ele nasceu em Birmingham, em 1881, e se pode dizer que ele é a segunda figura mais importante, mais influente do funcionalismo britânico. O Radcliffe Brown veio de uma família modesta. E ele estudou como bolsista em Oxford e depois em Cambridge, e ele se revelou um estudante excepcional. Na sua juventude, o Radcliffe Brown ele foi atraído pelas ideias anarquistas de Kropotkin, tanto que ele ganhou o apelido de Anarchist Brown, Anarquia Brown, né? E mais tarde ele se tornou uma espécie de cavalheiro influenciado pelos modos de etiqueta franceses, né? Se identificando com uma espécie de persona aristocrática, uma espécie de aristocrata acadêmico. Ele foi aluno dos dois maiores antropólogos da Inglaterra na época. Ainda não era uma antropologia funcional, era uma antropologia evolucionista, que foram William Rivers e Alfred Haddon. Esse William Rivers, ele é o criador do método genealógico de parentesco. Ou seja, aqueles diagramas de parentesco, que depois eu vou mostrar alguns a vocês, e o método que parte de uma descrição que tem a ver com um indivíduo dentro de uma rede de relações, ele foi criado por esse William Rivers, que era um antropólogo influenciado pelo evolucionismo, e outro professor que foi importante chamava-se Alfred Haddon, que era uma pessoa interessada em tecnologia e arte, né? E esses dois professores que vão encaminhar o Radcliffe Brown para as Ilhas Andamã, que é um conjunto de ilhas no Golfo de Bengala, atual Bangladesh. Ainda tem esse nome Bengala, né? É aquela região ali perto da costa da Índia, ali de Myanmar, etc. Que na época era o Império Colonial Britânico, e isso, como nós vamos ver, é importantíssimo para compreender o pensamento do Radcliffe Brown. E ele faz um trabalho de campo importante de 1906 a 1908, mas ainda é um trabalho de campo anterior à influência decisiva que Emile Durkheim vai ter sobre suas ideias. Ele não é um trabalho que vai ter a influência que Argonautas do Pacífico Ocidental, de Malinowski, que, embora funcionalista, era de uma orientação teórica bastante distinta, como nós vamos ver, do Radcliffe Brown. Mas já nessa obra ele vai tentar entender o papel de cada crença e cada costume numa sociedade primitiva, o papel que, como ele diz, assim, cada crença e cada costume desempenham no interior da vida da comunidade. E aí ele introduz algo que vai ser muito importante e que está bastante discutido nesse livro da aula de hoje, Estrutura e Função na Sociedade Primitiva, que é a analogia organísmica, ou analogia da sociedade como um organismo, que não é propriamente uma novidade. Isso está presente desde Comte, desde Herbert Spencer, e também é bastante influente em Durkheim, que é o que se chama de analogia biológica. Como nós vamos ver também, essa analogia biológica, ela se desdobra em algumas instâncias conceituais, ou seja, em conceitos que vão ser teorizados por Radcliffe Brown, entre eles os conceitos sumamente importantes de estrutura social e função social.
como eu disse, todos eles derivados, ainda que não reduzidos por Radcliffe Brown ao funcionamento de um organismo vivo. Então, os limites dessa metáfora vitalista do organismo são limites ainda um pouco obscuros. Ora, Radcliffe Brown vai dizer que a sociedade não se comporta exatamente como um organismo. Ora, ele vai dizer que a sociedade tem morfologia, tem fisiologia e tem evolução, ou seja, que são características atribuídas aos organismos. Isso vocês podem ver bastante discutido, não apenas na discussão, mas aprofundado e desenvolvido nos capítulos sobre o conceito de função nas ciências sociais e o conceito de estrutura social. Onde Radcliffe Brown declina as suas influências. Então, trata-se de um autor com uma propensão, ao contrário de Malinowski, bastante teórica, tá? E que produz sua teoria mais comentando a etnografia que outros fizeram do que propriamente a partir de sua própria etnografia, que não é algo que é considerado tão relevante ou influente ou renovador como a etnografia do Malinowski. No entanto, a influência teórica de Radcliffe Brown, ela se fez sentir de uma forma que nem de longe a influência de Malinowski, que foi uma influência na formulação do método etnográfico, nem de longe Malinowski se compara à renovação teórica que é trazida pelo Radcliffe Brown, sobretudo em suas análises de sistemas de parentesco, e aí os capítulos do Parentesco por Brincadeiras e O Irmão da Mãe da África do Sul dão testemunha desta proposta inovadora, e também na análise do que ficou conhecido como o problema do totemismo, que é essa relação que tribos de sociedades consideradas simples ou de pequena escala tinham com animais e plantas que lhes serviam de totens, ou seja, eles simbolizavam identidades faccionais ou parciais desses grupos, que tinham relações de rivalidade e complementariedade e de troca com outras partes desses grupos, chamados às vezes de sociedades de metades, ou de clãs, ou de fratrias, enfim. Radcliffe Brown renova, com sua propensão teórica, esses dois campos importantes da antropologia. No entanto, ele pratica, nós vamos ver também, uma teorização analítica de caráter bastante conservador, ou seja, trata-se de uma sociologia ou de uma antropologia da integração, do consenso e da normalidade ou da ordem, antes que uma antropologia do conflito e do papel positivo que esses conflitos poderiam ter dentro de uma sociedade. Ou seja, ele é um discípulo de Durkheim e ele herda também esse antagonismo que Durkheim vai ter em relação ao pensamento de Marx, que, como nós sabemos, é um pensamento que se forjou fora do domínio acadêmico e que tem uma intenção de intervenção política. Os escritos de Marx são escritos de intervenção, e que, em alguns momentos, apropria-se do conhecimento etnológico disponível à época para formular uma teoria da necessidade da revolução e da transformação
social no sentido do socialismo, do comunismo, etc. É um evolucionismo, né, ligado a uma filosofia da história que é recusada por Durkheim, né, no sentido de que a sociologia do Durkheim é uma sociologia da ordem, da construção da moral e da interpretação de laços que vão conformar, né, a morfologia social. Essa noção de morfologia social que também é retomada por Radcliffe Brown. Morfologia social seria, no entender do Durkheim, aquele conjunto, né, de propriedades de uma sociedade, né, que estariam relacionadas às suas características mais de continuidade ou de transformação lenta. Por exemplo, a demografia, tá, a distribuição num território. Tá, mas também, por debaixo dessa morfologia social, né, existe uma fisiologia, ele vai dizer, seguindo esta analogia do organismo, que tem morfologia, tem fisiologia e tem evolução, né, no qual certas forças, que são forças irracionais em Durkheim, essas forças de produção de vínculos são necessidades irracionais que acabam ganhando formulações racionais, ou seja, as forças mais importantes do ser humano não são racionais em Durkheim. Isso fica muito claro na análise da aula passada a respeito da importância do sagrado para a consciência, a percepção que a sociedade tem, né, da moralidade e da sacralidade dos laços sociais. Ou seja, Deus e o sagrado são formas de, através da ritualização, reproduzir, né, esta consciência coletiva, né, que está na base, né, tá na base dos fatos sociais. E isso tudo acaba sendo acolhido na teoria do Radcliffe Brown. Então vamos lá. O que significa esse adjetivo funcionalista? Ele significa duas coisas, aliás, três. Né? Em primeiro lugar, ele é um princípio de método que descreve sistematicamente os fatos e interpreta tudo em seu contexto. Ou seja, nem todo funcionalismo, essa necessidade de interpretar algo num contexto mais global e mais geral, nem todo o funcionalismo enquanto princípio de método é um funcionalismo enquanto princípio teórico da ordem, do consenso, da reprodução, que seria este funcionalismo que uniria as teorias do Durkheim e do Radcliffe Brown. Em segundo lugar, ele é um tipo de explicação de um fenômeno social pelas supostas de exigências de funcionamento da totalidade de que depende. Esta segunda premissa funcionalista, essa premissa central do funcionalismo teórico, ela é esposada tanto por Durkheim quanto por Radcliffe Brown, ou seja, a sociedade tem em Durkheim uma necessidade de ordem que explicaria a função de diferentes instituições, como, por exemplo, a religião, mas também poderia se incluir os rituais aí. Poderia se incluir as formas de governo, as formas de parentesco. A sociedade, ela é esta unidade para a qual a função das instituições, a função das partes dessa sociedade, a função das subestruturas ou dos grupos de sua organização, né, serve enquanto propósito totalizante. A sociedade explica as particularidades das partes.
A sociedade é uma espécie de unidade emergente com uma lógica própria, que vai fazer essas instituições ganharem sentido a partir de algo que seria um raciocínio utilitário, a partir da utilidade dessas instituições práticas ou comportamentos, não apenas instituições, podem ser comportamentos individuais. Quando esses comportamentos individuais eles se ajustam a determinados papéis, tá? E esses papéis vão formando teias de relações, sempre a partir de relações um a um, que são as chamadas relações diádicas, elas vão ser chamadas de estrutura social. Então, ali nós temos um conceito de estrutura social que é bem distinto do Lévi-Strauss. Para o Lévi-Strauss, nós temos modelos abstratos de estrutura que funcionam a partir da lógica das distinções linguísticas. Ou seja, a analogia linguística e a linguística como ciência piloto, como nós vamos ver nas próximas aulas, elas são centrais na construção da teoria do Lévi-Strauss. Mas para Radcliffe Brown, isso ele tem uma carta que ele envia para Lévi-Strauss já em 1952, contestando a ideia de estrutura em Lévi-Strauss, dizendo que a sua ideia de estrutura é uma ideia abstrata. Para mim, a estrutura designa realidades que são muito concretas. Então, a estrutura social é um conjunto de relações entre as partes da sociedade, de forma que essas partes fiquem bem ajustadas. Então, ele vai falar ali em estrutura, ele vai falar em adaptação. Tá? Adaptação é um conceito que vem da biologia, um conceito que vem da biologia, e ela é uma forma de interpretar as transformações dos organismos através das gerações. Isso está, enfim, muito claro desde a origem das espécies do Darwin. Da mesma forma que as espécies se adaptam, as sociedades também se adaptariam. Também as sociedades não apenas se adaptariam às circunstâncias do entorno, como elas funcionariam como mecanismos adaptadores dos comportamentos e relações individuais, né, aos padrões normativos dessa sociedade. Então, a análise funcional, ela vai consistir em tratar todo o fato social desde o ângulo de relações sincrônicas que mantém com outros fatos sociais. E aí tem uma distinção importante, que é a distinção do sincrônico com o diacrônico. Sincronia quer dizer ao mesmo tempo, como se fosse a sincronia do relógio. E diacrônico quer dizer através do tempo. Então, a análise sincrônica é aquela que dispensa, né, o desenvolvimento histórico como fator explicativo do funcionamento e da explicação de um fato social. Ou seja, são leis sociais que não dependem da história para a sua interpretação dos fatos sociais. Então, a noção de função ela vai remeter à interdependência entre os fatos, né? Ela não tem, segundo Radcliffe Brown, um sentido explicativo. Ele vai fazer uma distinção entre o explicativo e o heurístico. O heurístico é aquilo que permite prospectar a explicação. Tá? Ela é uma hipótese de trabalho. Essa hipótese de trabalho no qual toda instituição, comportamento, o papel social, ela faz sentido no interior de um conjunto. Ou seja, ela faz sentido face a outros papéis
conjuntos ou instituições, ou perante essa macrointegração que é dada por esta unidade maior a todos englobante, que tem uma realidade emergente, como a gente sabe desde Durkheim, que é chamada de sociedade. Isso é um tipo de asserção ontológica sobre a natureza da realidade. A sociedade está formada por um certo conjunto de elementos, que eles não estão expostos ao acaso. Eles têm uma lógica de configuração e cabe ao antropólogo classificar, ou sociólogo, classificar a sociedade de acordo com a organização desses elementos. A organização desses elementos. E aí vai entrar, né, as propostas de entender sistemas de parentesco, que não é tão complicado como parece, mas daqui a pouco eu falo para vocês, à luz de certos princípios estruturais pelos quais você pode entender dedutivamente, né, uma instituição como a jocosidade de um sobrinho em relação ao tio, ou de um neto em relação a um avô ou avó. Se tiver princípios estruturais que mostrem a interdependência desses fatos entre si e no interior de um quadro no qual eles façam sentido em contraste com outros comportamentos, também derivados desses princípios, né, nós teremos uma explicação estrutural no sentido de Radcliffe Brown. Então, retomando, uma teoria funcionalista é um corpo doutrinário que, do fato evidente de que existem relações de correspondência funcional entre os fatos sociais, extrai daí conclusões gerais sobre a natureza da sociedade. Tanto que depois eu me permito aqui fazer um excurso, né, para mostrar que Robert Merton formalizou isso que nós estamos falando em 3 postulados. O primeiro é a unidade funcional da sociedade. Para Merton, cada elemento constitutivo de uma sociedade será funcional para o sistema completo, que é tomado como completamente organizado. Ou seja, não existem fatos sem sentido. Não existem fatos sem sentido. Os fatos são todos, para serem relevantes, eles têm que ser funcionais para o sistema completo como um todo, que é uma asserção que é bastante discutível, né, como nós veremos. E ele repete isso numa segunda premissa, que é a do funcionalismo universal. Todos os elementos constitutivos de uma sociedade exercem uma função. E, finalmente, um terceiro: cada elemento constitutivo de uma sociedade é uma parte indispensável dela. É como se fosse um Lego, todo ele encaixado, no qual não existe parte que não possa ser interpretada como não fazendo sentido. Tudo faz sentido, e esse sentido é como cada instituição, essa instituição pode ser a justiça, mas pode ser o crime, pode ser o próprio canibalismo. Tem uma passagem provocativa do Radcliffe Brown, onde ele vai falar disso, né, que isso é muito estranho aos nossos olhos, mas isto pode ser funcional à reprodução da estrutura social. E, aliás, eu não sei se vocês têm essa notícia, mas em 2 livros, que são as 2 primeiras obras de Florestan Fernandes, que é a Organização Social dos Tupinambás e a Função da Guerra na Sociedade Tupinambá, ele está esposando esta teoria do Radcliffe Brown para entender
entender as instituições que foram descritas pelos cronistas que vieram aqui, no que era a terra do Brasil nos séculos XVI e XVII, entre elas a instituição do canibalismo, que é tão bem, enfim, descrita, né, por cronistas como Hans Staden, por exemplo. O Florestan Fernandes ele apanhou essas crônicas todas, tabulou no fim dos anos 40, tabulou isso tudo e propôs um tipo de interpretação funcionalista. Ele é o primeiro grande funcionalista e eu acho que talvez o único grande representante desse funcionalismo no Brasil. É uma antropologia que pouco se fala sobre, em Florestan Fernandes, né? Ele é conhecido depois como criador da sociologia, depois ele tem uma conversão, uma transição para o marxismo. É muito interessante, eu posso disponibilizar a vocês as referências, se vocês quiserem.